Olá, pessoal. Hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Roberto Araújo. O vereador Roberto Araújo já está na 48ª legislatura na Câmara Municipal de Avaré. E, como sempre, nós temos aqui a bancada formada pelo homem do povo. Isso. Não é? O empresário Almofadinha. E nós temos O moderador. o moderador, Escorregador. equilibrista, o homem equilibra em cima de uma gilete. E Quem é você? eu sou o condutor. Mais conhecido como ditador. Roberto, Moraes. obrigado por você ter vindo aí. Muito interessante a sua presença. E estamos aqui para bater um papo. Bom, primeiro eu que agradeço, Dr. Wagner, o seu convite do Miguel Shibani, do Toninho, do Dr. Júnior. Já faz tempo que nós É verdade. Não, e esse é um outro adendo que eu tenho que fazer. Os meus convites você não aceitou. O Miguel Shibani convidou, você aceitou. Não, agora justifique aí, por favor. Vou justificar. É bom. Quando o Dr. Wagner me convidou, foi num momento político que Depressivo. estava estável. Eu não achei interessante comparecer naquele momento. Já o Miguel, ele não me ligou. Ele me convocou. O Dr. Wagner mandou você ir. Sei. Aí eu falei, bom, se o Dr. Wagner mandou, agora tem que ir. Ele usou, inclusive, do seu nome. Para Diga-se variar. de passagem. Faz a pergunta? Pra ele? Não. O convidado é o livro ali. Professor Entra na Roberto. internet e pergunta pra mim. É o professor da vereança, Roberto. É o decano da Câmara, né? Exatamente. Você quer dizer. É um curiate de... Não, Obrigado, Cavalho. peraí, um pouquinho só. Eu posso perguntar? Pode. Dá licença, então. E, aliás, o Roberto é do meu lado, né? Estamos da direita. Somos. E aqui você tem um... Né? Aqui. O que você fala da nova Câmara para nós? Da nova mesa? Não, ele não sabe perguntar. Deixa eu explicar pra Eu você. perguntei, já disse. Não, mas tá errado. Isso aí que nova mesa. Não, se você perguntar, ele vai fazer do jeito dele, quer que faça do meu jeito. Tá bom. Por favor. Bom, a nova mesa da Câmara, ela foi formada em decorrência da renúncia do vereador Léo Rippolo, né? Então ele renunciou e foi feita uma nova eleição e, consequentemente, o vereador Tenente Carlos Wagner venceu a eleição para presidente e ficou composta do vereador Tenente Carlos Wagner, presidente, o vereador Flávio Zandona, vice-presidente, eu, Roberto Araújo, primeiro secretário, e a vereadora Ana Paula como segunda secretária. Essa é a composição da atual mesa diretora da Câmara. Agora você faz a pergunta. Sem Não, suplente, né? Você Sem continua a suplente. pergunta. Não, você não soube Ele quer falar perguntar? agora pra você? Você não soube Sim, senhor. perguntar? Então continue, por favor. Bom. Então dá bom. Olha que ele tá- Roberto, a eleição que nós tivemos em dezembro foi questionada, não é? Que daí teve uma sentença de primeiro grau, vocês entraram com agravo e, segundo as notícias trazidas aí pela Voz do Vale, salvo engano, o agravo, vocês perderam o agravo, estaria agora até 2-1, ou tem um voto para ser. E se assim for, será determinado uma nova eleição. E como ficaria essa nova eleição? Bom, vamos pontuar, né? A Câmara de Vereadores, foi até bom, o Antônio Cicerelli, o Toninho está aqui presente, porque ele já foi presidente da Câmara, e ele vai poder confirmar isso. A Câmara de Vereadores, durante toda a sua existência, enquanto eu estou vereador, no meu 6º mandato consecutivo, sempre foi feito a eleição da maneira que ocorreu. Quando um vereador falta, apresenta o atestado médico, convoca-se o suplente. Vereadores, hoje, da oposição, faltaram e pediram para convocar os suplentes deles. E foram convocados e assumiram na ausência desse vereador faltante. E com relação à eleição da mesa, eles estão se justificando que, com a ausência, com a falta da vereadora Carla Flores, que estava com problemas de saúde e apresentou um atestado médico, nós não poderíamos ter convocado o suplente dela. Como que não? Se sempre foi feito assim. Então esse é o questionamento. Eles ingressaram aqui em primeiro grau, como o senhor mesmo disse, pediram uma liminar,
automaticamente nós agravamos e a sentença ainda não saiu. Agora, eu falo uma coisa para o senhor, doutor Wagner. O senhor conta com o ovo antes da galinha botar? De forma alguma. Eu também não. Eu acho que os nossos desembargadores, eles são preparados e vão tomar a decisão de acordo com o que reza a nossa lei orgânica, do que reza a nossa justiça. Eu espero isso deles. Por enquanto foi uma manifestação de voto, não foi o voto declarado. Então vamos aguardar. Tem muita água para passar debaixo da Roberto, ponte. quando foi votar o negócio de escola, o magistério lá, o Marcelo Ortega pediu para sair, porque ele tinha interesse, né? Porque a mulher dele é professora, diretora. Correto. Não subiu outra pessoa no lugar dele, naquele dia? Olha, Eu naquele acho dia, que ele só se absteve. Né? naquele dia, Não, eu não acredito teve. que o Toninho falou, ele foi uma abstenção de voto. Ele se absteve. Mas o Marcelo Ortega, eu lembro que ele precisou se ausentar, não me lembro qual é o motivo, ele pediu para que o Maninho Pérez, que é o suplente dele, comparecesse na Câmara, e o Maninho Pérez tomou posse e participou da sessão tranquilamente. E esses vereadores que utilizaram desse mecanismo, agora para a eleição da mesa falaram que não pode. Só para a eleição da mesa que não pode. E vão mais além. Vamos supor que os desembargadores julguem que a eleição foi ilegal. E os atos que foram tomados até hoje, como é que fica? Vai ter que ser, na própria sentença eles vão ter que decidir isso, né? Não é verdade? Aqueles Ou vai ter que efeitos, ter né? uma nova manifestação jurídica para saber. Ou o que na tá- própria sentença fala assim, os atos até o presente data são corroborados, isso, aquilo. Estilo controle de constitucionalidade. É uma modulação de efeito, que pode ser que ocorra. O doutor Júnior é mais preparado para responder Sim, isso aí, sim. porque ele é o tubarão, né? Do poder legislativo. Então, Elogio ou é crítica? Tubarão. Porque você já chegou aqui falando que o Miguel tava cheirando. Acabou comigo. Tá um ano esses caras. É pejorativo isso? É Na próxima você vai ter um tubarãozinho. Tubarão. Ô, Tubarão, o que você acha disso? Não, mas é a modulação. Né? Toda decisão judicial. O que é modulação? Sabe rádio? Eu vou explicar. Você não modula? O Mais da- pra o lá, dial, mais o pra dial, cá? o dial. Exatamente, é isso. Em síntese é isso. Vai modular antes ou depois. Sim, eu sou um cara. Eu não sabia, tá? Eu sou amigo do tubarão. Então o que acontece? Toda decisão judicial, o juiz ou o desembargador, ele pode modular, ou seja, definir como ficam as situações jurídicas. A partir de que momento, no isso, momento, aquilo. enquanto estava em vigor aquela decisão que foi revogada. Né? Porque, a priori, as decisões judiciais elas se aplicam daquele momento para frente, não de forma retroativa. Se ele aplicar de forma retroativa, nós chamamos de ex tunc, para trás, se ele aplicou de forma retroativa, ele tem que explicar como ficam as relações jurídicas que caem nesse problema. Nesse período. Como é que ficam todos os atos praticados. São Ele pode nulos. dizer o seguinte, olha, um exemplo, né, uma situação hipotética. Determina a nulidade em razão do vício formal na convocação, periri, pororó, porém, todos os atos praticados ficam convalidados. Exatamente. Ele pode dizer isso, é modulação. Ou seja, ele regulamenta como que fica a situação. Que é uma questão de bom senso fazer Mas isso. olha só, Aquela se mesa ele- foi legítima até aquele momento, É. dali para frente. Mas olha, se ele faz um ato desse, então as eleições dos suplentes dos outros vereadores foram convalidadas. E como Não, é que mas- a dos outros puderam e justo da eleição da mesa não pode? Olha que imbróglio que dá. Não, eu embrolho. Dá discussão para todo lado. Para todo né? lado, para Né? todo lado. Sim, na discussão. Agora, uma coisa, eu concordo plenamente com você. A manifestação do voto do desembargador não significa que aquele voto vai ser oficializado. É. Eu já tive caso no TRF, no TJ, do desembargador externar o voto e depois voltar atrás. Saiu Teve um caso outra coisa. recente em que 2 voltaram atrás do Não, voto nós assim tivemos externado. no Você acha que o- recente, né? A Carmen Lúcia, voltou no caso do Sérgio no caso Moro. do- Exatamente. Quem pediu o vício Mas- pode Pode indicar vir pros e outros? convencer os outros dois mudam. Por isso que o voto só vale depois de publicado. E, assim E mesmo por diante. publicado ainda Ainda é possível. é possível Mas, uma, assim, o que eu acho. embargos de tá, declarações, o- o cara reinterpreta. O Roberto mesmo falou, o que eu acho assim, tá, Roberto? Que o erro maior é essa convocação de suplente toda hora. Você me perdoa, mas uns 2 anos que eu fui presidente, depois uns 2 anos seguintes que eu fui vereador, nós não convocamos suplente. Né? Quando o vereador faltava, faltou. Trouxe a justificativa, não entrava suplente.
Foram convocados suplentes só na CP, que era para caçar o nosso amigo falecido Cabo Sérgio, que ele não poderia votar, então tivemos que chamar um suplente. E no caso da Dalgisa, que também tivemos que chamar um suplente. Foram as duas únicas situações. Então, eu acho que essa coisa que está tendo agora na Câmara está errada. De chamar tanto suplente para qualquer coisa. O cara precisa ir para São Paulo, chama o suplente. Não tem necessidade. Ele justifica a falta dele e vota com 12, com 11, com 10. A gente chegou a ter uma sessão, que acho que teve um evento, né? Até nós dois estávamos juntos, a sessão correu com 10 pessoas, que foi um evento na FSP. Lembro. A sessão correu com 10 pessoas. E 10 vereadores. E fluiu, e foi votado, e valeu. Então, quer dizer, não, eu acho que não tem necessidade de chamar tanto suplente. Né? A questão é a seguinte, Toninho, é uma tecla que eu já bato já faz um bom tempo. Essa confusão jurídica toda que envolve a Câmara se deve ao regimento interno, que precisa de uma grande reforma. Precisa. Ele Uma tem várias alteração. contradições, inclusive contradições com a própria lei orgânica. A lei orgânica precisa de uma reforma. Sim. É importante que se faça uma readequação, tanto no Concordo. regimento quanto na lei orgânica, para evitar isso. Acho que toda essa discussão se dá em razão dessa coxa de retalhos, tivesse que é o regulamentado, regimento né? interno. Mas o que o Tem Dr. muito Júlio falou- entendimento duplo que prejudica o andamento da Câmara. E Exatamente. assim, o pior de tudo, assim, a gente está agora de fora olhando, a credibilidade da Câmara. Porque essa briga jurídica é péssima. Péssima. É ruim para a cidade, né, O Toninho? cidadão É ruim tá para a achando cidade, isso é ruim para a horrível. cidade isso. E é muita briga jurídica. Né? Pô, E para tudo, né? Ficou um mês sem ter sessão. Para tudo. Ficou um mês sem ter sessão. Exatamente. E quem perde com isso é a população. cara. Com certeza absoluta. Agora, o que o Dr. Júnior falou aqui, eu acho importante pontuar. Passou da hora da Câmara ela fazer uma readequação geral da sua lei orgânica, do seu regimento, e atrelar um ao outro. Sim. Porque cada vez muda um artigo, mas você esquece de revogar o outro lá atrás, pronto, cria esse imbróglio. Você acha que tem clima agora para fazer isso? Eu acho que para essa criminalidade tem, por que não? Teria sim, porque é uma questão jurídica, né? Por exemplo, tá? Contrataria uma empresa jurídica especializada nisso Para adequar para adequar. Eles apresentam um o trabalho, projeto. nós vamos ver artigo por artigo, vamos debater artigo por artigo e acaba o problema. Depois que passar essa situação aqui agora da eleição da mesa, eu acho que é um caso que a atual mesa, ou uma provável mesa, vai depender da decisão do magistrado, fazer isso aí. É uma boa ideia. Mas tem que ter uma coerência. Não pode Eu acho que falar não do tem jeito, clima. né? Não. Não, um Mas negócio neutro. Como jurídico. funciona, Eu acho que não tem Contrata uma clima. empresa, a Nesse empresa momento apresenta não tem um projeto, cria-se uma comissão chamada Comissão de Sistematização. É uma comissão formada por 3 ou 5 vereadores, depende da vontade da casa. E aí essa comissão recebe as emendas àquele arcabouço que foi apresentado. E aí Tem por uma essa empresa empresa... de Piracicaba, se eu não me engano, que faz esse trabalho. Ela faz a compilação das leis e faz esse A cruzamento. lei orgânica é assim. Inclusive Piracicaba fez isso. Por isso que precisa ser um recentemente. trabalho profissional, Toninho. Exato. Tem que ser profissional. Não dá para ser vereador. Não a gente dá. não tem Não dá conta, não dá conta. Ele não consegue ser neutro nesse O momento. tubarão lá na Augusta, Exatamente. podemos, né, professor? Foi não. Tem o tubarão lá, mas tem que ir nos Tá vendo? peixes. Olha que você Tá me vendo? arrumou. Olha, o Dr. Vargas foi delegado de polícia. Shark Tank. Trabalhou comigo há 30 anos. E no jargão policial, o tubarão é aquele cara que sabe tudo. Né? Então foi nesse Se sentido. você Não, explicar, é aqui pior. agora é Quanto pra... mais você explica, pior. Então fica assim. Pior. Vamos melhorar. O Toninho foi bem. É o Shark Shark. O Shark. Pessoal, no próximo bloco nós continuaremos conversando aqui e a introdução da próxima notícia será feita pelo Shark. Aguardem.